Quanta gente, quanto carro, quanto prédio! É fácil de adivinhar. Essa é São Paulo, a cidade mais populosa de todo o hemisfério sul. Muito do que São Paulo é hoje tem a ver com o processo de industrialização do país. Vamos embora entender essa história? Durante muitos anos, o Brasil foi colônia de Portugal, e a renda gerada pela exploração do território brasileiro não ficava com os brasileiros. As matérias-primas eram vendidas principalmente para os países europeus, enquanto o Brasil era obrigado a comprar somente produtos industrializados de origem portuguesa e de seus parceiros comerciais. A atividade industrial era proibida na colônia. A paisagem geográfica brasileira era dominada por grandes fazendas com muitos escravos trabalhando na lavoura. Essa paisagem começa a mudar em 1850, quando a Lei Eusébio de Queiroz é instituída para combater o tráfico ilegal de escravos. Com a dificuldade de conseguir escravos para trabalhar, os donos de terra incentivam a vinda de imigrantes europeus para cá, oferecendo passagem e oportunidade de trabalho. Em São Paulo, a maioria dos imigrantes foi trabalhar nas lavouras de café. Como não eram escravos, eles ganhavam salário e precisavam comprar produtos para vestir, comer. O Brasil tinha agora mão de obra consumidora, gente com dinheiro para gastar. Esse novo perfil de habitante deu uma forcinha para as indústrias começarem a surgir em território nacional. É a lei da oferta e da procura. Muitos daqueles fazendeiros, donos de escravos, começaram a virar proprietários de fábricas. Mas eles ainda tinham um probleminha: as taxas alfandegárias. Por conta disso, o governo aumentou os impostos dos produtos estrangeiros, deixando os nacionais mais baratos que os importados. Estava tudo pronto para as indústrias prosperarem. E assim foi. Entre 1850 e 1880, algumas cidades brasileiras, principalmente no sudeste do país, começaram a crescer em ritmo acelerado. As indústrias precisavam de ferrovia para escoar a produção, de lojas para vender e de novas vilas para abrigar os seus operários. Surgia assim uma nova disposição no espaço geográfico. Muito dinheiro passou a ficar aqui, no Brasil, e muitas vezes concentrado nas mãos de uma única família. Em 1881, por exemplo, um dos imigrantes italianos que desembarcou no país foi Francisco Matarazzo. Ele foi trabalhar no comércio, juntou dinheiro e inaugurou uma fábrica de banha de porco. Em 1937, quando ele morreu, era o homem mais rico do Brasil. E seu complexo industrial em São Paulo, as Indústrias Matarazzo, era imenso. Mas por que sempre São Paulo? Em 1890, com a população em torno de 70 mil habitantes, São Paulo já era vista como uma cidade de grande potencial e vocação de centro industrial, por conta do cultivo do café no interior do estado e dos investimentos em infraestrutura. Seus habitantes, que em 1920 já somavam 600 mil, impulsionaram o crescimento da cidade. Também veio da Europa outro fator que incentivou o desenvolvimento industrial brasileiro: a Primeira Guerra Mundial. Por quê? É simples assim. Os países que costumavam nos vender os produtos industrializados estavam envolvidos na guerra. Esses produtos não chegavam mais aqui, e alguns fazendeiros perceberam a situação e pensaram: vamos aproveitar a oportunidade e fabricá-los. Você reparou numa coisa engraçada? Parece que a industrialização no Brasil sempre evoluiu em algum momento de crise. Foi assim quando parou de chegar escravo.
e depois, na guerra, quando parou de chegar produto importado. Pois a regra se manteve. Outra crise assolou o mundo e, para variar, impulsionou nossas indústrias. Foi a crise da Bolsa de Nova York em 1929. A crise da Bolsa fez os Estados Unidos perderem muito dinheiro. Com isso, o país parou de comprar nosso café e os fazendeiros brasileiros também começaram a perder muito dinheiro. Essa crise obrigou os barões do café a procurarem outra fonte de renda. E o que foi que eles fizeram? Abriram novas empresas. A crise de 1929 marca a decadência definitiva do café como maior riqueza paulista e inaugura a fase em que a riqueza do Estado começa a sair do interior e migrar para as cidades. A industrialização foi transformando dia a dia a cara do Brasil. Mais uma mudança na paisagem geográfica. E as riquezas das cidades foram atraindo quem sempre trabalhou no campo. Por isso que, graças a esse processo de industrialização, que começou lá em 1850 e ainda não terminou, mais de 80% da população brasileira vive em cidades atualmente. Só na capital paulista são cerca de 12 milhões de habitantes. E o estado de São Paulo abriga mais de 41 milhões de pessoas. Além de serem o estado e a cidade mais desenvolvidos do país do ponto de vista econômico, eles abrigam a maior população municipal e estadual, ou seja, características decorrentes principalmente do processo de industrialização.